Estamos de volta com o RS em Pauta nesta terça-feira, olhando imagens da nossa querida Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Qual é a temperatura lá em Caxias agora, Felipe? 27 graus em Caxias do Sul. A gente está vendo lá muitas nuvens, né? O tempo está bastante nublado em algumas regiões do estado, mas aquele calorão, pelo menos, deu uma trégua. Seja muito bem-vindo se você se conectou ao RS em Pauta, né? Para todo o país aí, ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, pelo 575 na Parabólica, também pelo 520 aqui para o estado e na plataforma digital de sua preferência. Estou recebendo novamente aqui minha querida amiga, doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Doutora Sulamita, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Aliás, ela me falava nos bastidores agora que também é minha colega. Além de ser advogada, uma baita advogado, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, também é bacharel em comunicação social. Boa tarde, seja muito bem-vinda, colega. Boa tarde. Eu é que fico muito feliz, muito honrado em participar aqui deste programa. É sempre uma alegria voltar e falar para os ouvintes. E quero dizer que, quando eu não estou aqui, eu estou sempre assistindo a TV Masper. Que bacana. É verdade. Que bacana. Muito obrigado pela audiência. Vamos falar, então, do Instituto da Ordem, né, dos Advogados do Rio Grande do Sul. Está sendo reconduzida ao cargo de presidente. Como é que é isso, doutora Sulamita? Realmente. Bom, é bondade dos meus colegas. Acontece que é chapa única. Eu já estou, eu acho que é a minha quinta gestão, fui a primeira mulher a presidir um instituto de 97 a 99. Depois eu me afastei, fui para a Ordem, fui secretária-geral da UAB na gestão do Cláudio Labáquia por 2 gestões, e depois voltei. E é um grupo muito amigo, muito coeso, e nós estamos fazendo, um grupo todo, um bom trabalho, porque eu digo, não existe trabalho individual, é um trabalho em conjunto que a gente faz com muito amor. E o nosso instituto, o ano que vem, vai fazer 100 anos. 100 anos. Então, estamos com grandes programações e agora nós vamos tomar posse, um grupo, quase todo o grupo, vai tomar posse agora no dia 24 de março, na Associação Leopoldina Juvenil. Primeiro vai ter a posse às 19 horas e depois um jantar comemorativo. Então, as pessoas estão convidadas, mas quem quiser ir tem que se apressar, porque os convites são limitados e está havendo uma grande aceitação. O pessoal está gostando muito. Só imagino, né? 100 anos do IARGS. Não, mas 100 anos vai ser o ano que vem. O ano que vem, desculpe. Exatamente. Que livro é esse que a senhora trouxe aí para a gente aqui? É o seguinte, o nosso instituto, o ano passado, como sempre, teve muitas programações. Vou rapidamente, nós temos o Direito de Família, um grupo que se reúne quinzenalmente agora, que foi a doutora Helena Ibanez que criou. E agora a doutora Aliane Bestete coordena. De 15 em 15 dias nós recebemos os maiores autores, os maiores especialistas em direito de família. A desembargadora Maria Berenice Dias, enfim, entre outros, que vão falar sobre esses temas. Falamos também sobre o problema do inventário extrajudicial, enfim, tudo que interessa está sendo tratado. Também temos o grande evento Direito Tributário. Uma vez por ano, a doutora Alice Greco que coordena, e é um grande sucesso nacional. E temos também, o doutor César vai falar no Núcleo de Direito e Literatura, temos as lives, nós temos também uma coisa importantíssima antes de falar no livro. Nós fizemos um convênio com a Universidade Fernando Pessoa, de Portugal. E esse convênio está possibilitando que os nossos associados façam mestrado, doutorado, pós-doutorado, com grandes vantagens. Opa! E o doutor Jorge Trindade coordena esse grupo aqui em Porto Alegre. Aliás, retomamos as viagens direto de Porto Alegre para Lisboa, exatamente, né? Foi ser retomado. Então, depois o doutor César, que também já está fazendo doutorado lá, vai falar alguma coisa. Mas o ano passado, nós começamos a falar sobre a enchente. Até eu falei alguma coisa, escrevi, porque eu saí da minha casa de barco. Eu me lembro que a senhora contou isso ali, e saí de barco.
E daqui a pouco a Terezinha coordenou, as pessoas começaram a escrever sobre enchente, sobre dos diferentes pontos jurídicos, seguro, enfim, direito à família, e até que surgiu o livro. Tivemos o livro Enchentes do Rio Grande do Sul. Com essa foto belíssima. Com essa foto, são 59 autores, e aqui é muito importante esse livro, porque está tratando de praticamente todos os assuntos, todas as áreas, direito do trabalho, enfim. Então, o nosso instituto é isso. Mas antes de dizer, eu queria dizer o seguinte: quando a gente pensa assim, Instituto dos Advogados, parece que é só advogados. Sim. Não, é que o nosso instituto ele foi criado em 1926. E naquele tempo não havia ainda a regulamentação da profissão de advogado. Sim, qualquer um poderia ser advogado. Podia ser, chamavam os rábulas, né? Os rábulas não eram formados, faziam a petição e podiam advogar. Havia liberdade de profissão. Mas os institutos já tinham, o IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil, e desde 1846 ele queria regulamentar a profissão de advogado. E algumas vezes quase tentou, aí caiu o gabinete, no fim caiu até a República, caiu até o Império. Até o Império e a faculdade de... Não, as faculdades de Direito formavam os bacharéis em Direito. Então, além dos bacharéis formados, que era um curso específico, tinha os que advogavam sem ser formados. Então, era uma luta muito grande. E pouquíssimas mulheres, né? Foi pouquíssimas mulheres advogadas. Pouquíssimas mulheres. Bom, aí o que aconteceu? Quando houve a Revolução de 30, isso aí está escrito, o nosso instituto se reuniu e disse, bom, e aí nós vamos apoiar o Getúlio ou não? Afinal, nós somos apolíticos. Disseram, vamos apoiar. Foram no Palácio e foram recebidos pelo Oswaldo Aranha, que era membro do Instituto. O Instituto tinha sido fundado 4 anos antes, por 100 e tantos bacharéis em Direito, todos formados. Sim. E disseram assim, olha, nós queremos regulamentar a profissão. Essa luta é uma antiga e é uma luta justa. E queremos falar para o Oswaldo Aranha que trate desse assunto. E ele prometeu. 45 dias depois, o Getúlio Vargas, através de um decreto, num dos artigos, criou a Ordem dos Advogados do Brasil. A gauchada, brincadeira. Então, o nosso instituto, os sócios, não são só bacharéis em Direito. Eles são advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores, mas o nome continuou, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Tanto que aqui, na minha diretoria, rapidamente, eu sou a presidente, a doutora Alice Greck, que já foi presidente, é vice, o doutor César Vergara também são 4 vices, a doutora Aliane Bestete, o doutor Ricardo Alfonsin, Ana Amélia Prates, Roberto Marrone, Maria Isabel de Freitas Beck, Maria Isabel Pereira da Costa. Mas, no Conselho Superior eleito, nós temos 4 desembargadores. O desembargador Alfredo Guilherme Engler, né, que também é provedor da Santa Casa, a doutora Cristiane Neri, que ontem assumiu como desembargadora, representando o 5º Constitucional, o doutor Eduardo Machado Carrion, que este é advogado e foi o nosso diretor da Faculdade de Direito da URGS, são membros. O desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira e também o desembargador Wilson Darós, que é aposentado, mas já foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, é misto, é exatamente isto que torna o Instituto interessante, porque não são só advogados, são magistrados, membros do Ministério Público, professores, pesquisadores, e o principal de tudo é que existe um convívio muito afável e todo mundo procura fazer o melhor dentro da sua área. Então, um trata de um assunto, outro trata de outro. O doutor César, por exemplo, fala que agora ele é Direito e Literatura, o Departamento de Direito e Literatura, maravilhoso. Traz grandes nomes e temos convênio com a Faculdade de Direito da URGS, é lá na Faculdade de Direito. E também nós vamos criar o Departamento sobre Inteligência Artificial. Por quê? Porque o Instituto, ele cultua o passado, vive no presente, mas está de olho no futuro, né? Olha e só. a inteligência artificial está desafiando até que ponto a inteligência ela é uma realidade, mas até que ponto
nós podemos dizer que ela vai tomar conta. Será que as sentenças vão ser todas feitas por robô? Ou vamos deixar ou não? Isso aí vamos regulamentar até que ponto? Então, isso é uma realidade que está se impondo. Essas discussões. Que bacana, doutora Sulamita, que inclusive começou lá na década de 70, eu falei em poucas mulheres, além de ser uma marqueteira de mão cheia, né? Lá no início dos anos 70, e uma simpatia. Hoje, se a gente teve o Dia da Mulher, e eu sempre brinco com a doutora Sulamita, que eu perguntei como é que era a questão de lutar, as mulheres com os homens, e a senhora me deu uma resposta surpreendente, dizendo que não, que sempre foi uma parceria e sempre foi muito recebida pelos homens e construiu a sua história junto. Eu não tive essa história, não porque a mulher, não. Eu, inclusive, fui homenageada na Faculdade de Direito da URGS por ter sido a primeira professora mulher concursada. Olha só. Mas quando eu era bem jovem, mas quando eu fiz concurso, eu não sabia que estava sendo a primeira mulher concursada. Eu simplesmente me inscrevi, fiz um concurso. Estudou? Sim, estudei, fiz concurso para tributário, que é uma matéria, e fui aprovada. Também, por acaso, eu fui a primeira mulher que presidiu o Tribunal Eleitoral. Mas, por acaso, por quê? Porque eu era representante dos advogados e eu fiquei 3 anos e depois fui reconduzida. E um dia o presidente estava em reunião, ele estava em julgamento no Tribunal de Justiça, que o presidente e o vice são desembargadores. E me perguntaram, a senhora pode assumir a presidência, porque aquilo ali tem que ser julgado, os advogados estão lá, ainda mais em época eleitoral, não se pode perder tempo. Eu disse, sim, posso. Aí, quando eu me sentei na cadeira, um momento foi aquele alvoroço. Em 50 e tantos anos, nunca nenhuma mulher tinha, mas foi também por acaso. Pioneira. Não, foi por acaso. Então, essas coisas acontecem por acaso. E ter sido a primeira mulher a presidir o Instituto, eu gosto muito do Instituto, entrei lá bem jovem e fui tudo. Fui diretora-secretária, fui diretora adjunta, tesoureira adjunta, fui vice-presidente em várias gestões e lá pelas tantas, mais ou menos que todo mundo achou que eu teria que ser Estava na hora de ser presidente. Então mas nunca eu tive essa, eu sempre tive o respeito dos homens, não tive essa história, não, porque os homens, eu sempre tive o respeito. Não tem esse conflito? Não tive esse conflito, e eu acho que se as mulheres chegam nos cargos que estão, é porque, além delas, existem os homens que apoiam. É verdade. Eu sempre tive muito apoio dos homens. Que visão moderníssima, sensacional, unindo passado, presente e projetando o futuro. Doutora Sulamita, muito obrigado mais uma vez. Então, pelo jeito, vai estar nos 100 anos, então, no IARGS vai estar na presidência. Não, exatamente. Uma das coisas que eu queria era exatamente estar na presidência, porque já é a minha 5ª ou 6ª gestão. Então, e o ano que vem nós vamos fazer grandes acontecimentos para a presidência e queremos estar aqui para poder divulgar. Com certeza, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, muito obrado mais uma vez, doutora Sulamita, tá bom? Eu que fico muito feliz em participar desse programa. A gente também fica. Agora, 12h, 53 minutos, doutora Sulamita, é sempre uma alegria participar aqui do programa. Vamos para Balneário Camboriú, agora para BC, para a praia de Laranjeiras. Olha aí, 27 graus. Neste momento, né? E o IMET alerta, gente, para chuvas de 30 a 100 milímetros em Santa Catarina e o estado vizinho, o Paraná. Então, para quem vai viajar por lá, muito cuidado. A gente já volta, vamos para o break em seguidinha, tem mais RS em pauta. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem, simplesmente imbatível. Alô, amigos que se ligam na tela da Masper TV, sejam muito bem-vindos. De pivô, bateu! Gol! Em 2024 foi um sucesso.
E em 2025 não será diferente. É clima de jogo, é clima de decisão. Oferecimento Banricompras e Vero, a dupla imbatível para vender mais. Vem pra Masper TV. Futsal Gaúcho. Oi, o Inspire-se Agora ganha novo horário nas manhãs da Masper TV. O nosso encontro fica marcado de segunda a sexta, ao vivo, às 10h45 da manhã, com os nossos colunistas, convidados especiais e assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida, moda, bem-estar, entretenimento e muito mais. Eu te espero. O Masper Esportes está de cara nova e agora em 2 horários. À 1h30 da tarde, Henrique Pereira e eu debatemos tudo envolvendo a dupla Grenal e o futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e muito mais. E um pouquinho mais tarde, às 4h30, Felipe Machado chega junto conosco para debater e envolver o futsal gaúcho. Tudo isso e muito mais na tela da Masper TV. RS em Pauta de volta nesta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Se você se conectou agora aqui com a gente, 26 graus em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo aí para todo o país, para todo o Brasil, através da Parabólica e também aí pelo 520 da Claro TV, antiga NET aqui para o estado e aí para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. A gente segue falando, assim como a gente estava comentando no bloco anterior, sobre o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, porque no primeiro encontro do Núcleo de Debate entre Direito e Literatura do IARGS deste ano, o convidado vai ser o poeta, meu querido amigo Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, no próximo dia 18 de março, a partir das 7 horas da noite, no Panteão da Faculdade de Direito da URGS, e terá como tema Danações, obra de Nejar. E a coordenação vai ficar a cargo do membro do Conselho Superior do IARGS, Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, coordenador do núcleo, que está aqui conosco, para a gente conversar mais sobre o assunto. Dr. César, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui no programa, Cláudio. Eu cumprimento, então, também os telespectadores. Estou aqui à tua disposição. Vamos começar falando para o pessoal que está nos acompanhando, o que é o Núcleo de Debates entre Direito e Literatura do IARGS, doutor? O Núcleo de Debates entre Direito e Literatura do IARGS é, como o próprio nome diz, um núcleo que se propõe a realizar debates contínuos sobre as relações entre Direito e Literatura. O núcleo surgiu em 2008, à época eu estava realizando meu curso de mestrado na Unicinos, fazendo uma dissertação sobre Direito e Tragédia Grega. Eu sempre digo, eu respeito, eu fiz mestrado eu respeito, que olha, eu apanhei no mestrado. Exatamente. Uma dissertação, doutor. Isso, uma dissertação sobre isso. E levei esse projeto ao IARGS e foi prontamente aceito pela presidente, que era a doutora Alice Greck, à época, e encabeçado pela doutora Helena Ibanhes, que era uma locomotiva no Instituto, fazia com que as coisas acontecessem. Então, a partir dali, nós fizemos uma série de encontros, encontros históricos, com três membros da Academia Brasileira de Letras, não só o doutor Carlos Nejar, como o Moacir Scliar, o saudoso Moacir Scliar, e também o que era presidente da academia, o doutor Cícero Sandroni. Todos eles vieram a Porto Alegre, fizemos uma série de encontros sobre as mais diversas obras e agora retomamos o núcleo há coisa de 2 anos e os encontros têm se realizado no Panteão da Faculdade de Direito da URGS, numa parceria com a URGS. Então, é interessante, porque quando eu olho para o passado, eu vejo que o nosso núcleo é talvez um dos espaços mais antigos de debate entre Direito e Literatura de Porto Alegre e talvez do país. Opa. Na época, ninguém fazia muito isso. Nós tínhamos aqui em Porto Alegre um grupo importante, que era liderado pelo professor Lênio Streck,
mas assim, em outros lugares do país ainda não tinha essa discussão. Sim. E o Instituto, como bem disse a nossa presidente, já estava à frente, já estava querendo se adaptar aos tempos e se propôs a fazer esse debate, importantíssimo. E, doutor César, por que o escolhido, né? Por que foi escolhido o Nejar, né? E por que a obra Dá Nações também? Fiquei curioso. Bom, nós escolhemos o Nejar, primeiro porque é o maior poeta vivo brasileiro, né? Em segundo lugar, porque nós estamos aí numa época de comemorações, né? A Faculdade de Direito da URGS vai fazer agora 125 anos. Impressionante, né? Completa 125 anos. E o nosso instituto vai fazer 100 anos no ano que vem. Então, para quem vai fazer 100 anos, as comemorações começam já lentamente. Antes, né? Claro. Então, nós achamos que deveríamos fazer uma sessão solene de abertura do núcleo esse ano, com a presença do Carlos Nejar e com a obra Dá Nações, que é um livro de poesias dele, que, de certa forma, trata dos julgamentos, tá? Trata do tribunal, né? Da relação desse homem, poeta, Carlos Nejar, com o tribunal. Assim, por vezes, na poesia do Nejar, ele se apresenta como o defensor, por vezes como o réu, por vezes como o julgador. É uma série de poemas, né, sobre esse tema, e eu não quero dar spoiler. Sim. Então ele será o palestrante e nós teremos aí excelentes debatedores. O professor Jorge Trindade, que vem trabalhando há bastante tempo as relações entre psicologia e direito, o professor Leonardo Garavello, que é pós-doutor em psicologia social, a doutora Dinéia, que é doutoranda da URGS, Dinéia Anzeleiro, e também o nosso grande poeta gaúcho aqui, que é o Carlos Legendre, desembargador Luiz Carlos Saldanha Legendre, que é um poeta magnífico, assim, além de uma pessoa maravilhosa que vai estar conosco nesse encontro. Que bacana, né? E a gente tem, aliás, né, doutor Sá, a gente tem aqui o meio jurídico gaúcho, ele é inquieto, né? E ele gosta de propor, né? Essa questão da literatura, dos artigos, de escrever em jornais, de escrever em revistas, e muitas vezes pioneiro, muitas vezes com jurisprudências aqui, que são interessantíssimas aqui, vai dizer, não, mas o Cláudio é bairrista, né? Mas não é, mas é verdade, a história mostra isso, e sem contar que saíram grandes nomes para o Brasil inteiro e para o mundo, aqui do meio jurídico gaúcho, né, doutor? É verdade. Eu acho que é inegável que o Rio Grande do Sul foi sempre um celeiro de teses, né? É verdade. E de grandes juristas que integraram o Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos aí o Paulo Brossard, o Galeno Lacerda, né? E outros passaram nomes. pela URGS, inclusive, né? Presidentes. Todos passaram pela URGS. O próprio professor Ari Paragender, que presidiu o Superior Tribunal de Justiça. Acho que são grandes nomes. E eu tenho muito orgulho disso. E até por uma curiosidade também, a minha família é uma família que se dedicou ao direito aqui há muito tempo. Meus dois bisavós fundaram a Faculdade de Direito. Opa! E fundaram o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Opa! Então, essa relação é uma relação muito também afetiva com o Instituto. Sim. Eu me sinto muito em casa no Instituto dos Advogados e me esforço dentro das minhas capacidades, as minhas limitações, em tentar honrar essa tradição, tentar fazer com que o Instituto cumpra seu papel de fomentador da cultura jurídica no Estado, que esse é o papel do Instituto. Que bacana. Antes mesmo, né, a gente estava falando ali, numa época ainda que não era totalmente regulamentado, eu fiquei impressionado com isso, mas já se moldava ali, né, a profissão regulamentada do advogado, né? É verdade. Isso é incrível. É incrível, verdade. Não sabia disso. Isso. Uma das pessoas que participou disso foi o Oswaldo Vergara, meu professor, meu bisavô advogado, e que tem uma curiosidade, era colega do Getúlio na faculdade. Ambos eram da turma de 1906. 1906. E tinham uma relação muito próxima. Acho que isso também contribuiu na época quando o Oswaldo Aranha levou o projeto. Da regulamentação. E isso fez com que o Oswaldo Vergara fosse o segundo presidente, eu acho que da ordem. O primeiro foi Leonardo Macedônia. Da OAB. Da OAB.
quando a profissão foi regulamentada. Que bacana, que história. E hoje a gente se depara aí com uma série de desafios. Eu faço parte do Tribunal de Ética da Ordem, da 12ª turma. Nós temos um trabalho intenso lá, que é um trabalho de qualificação e de melhoria das relações do advogado com a sociedade. Importante, né? O ano passado nós julgamos em torno de 7 mil processos. Nossa. Quer dizer, de conflitos que surgem. De conflitos. Aliás, o pessoal fala assim, mas que coisa, será como tem, né? Mas eu acho que é uma questão contrária, de confiança, eu acho, no judiciário. Né? De intermediar muitas situações que a sociedade não consegue resolver e confia no judiciário para isso. Exatamente. E no caso do Tribunal de Ética da OAB, né, são os advogados que procuram aperfeiçoar a advocacia. Né, o pessoal fala muito do corporativismo, né? Não, são julgados com muita seriedade, inclusive, né, numa questão da qualificação. Muita seriedade, com muito rigor. O presidente do Tribunal de Ética aqui tem feito um trabalho muito intenso de qualificação dos novos membros. Então, é isso. Eu trouxe esse assunto porque está diretamente ligado com a regulamentação da advocacia. E a questão da inteligência artificial, doutor, a gente não pode deixar de falar também, né? Aí se entra na internet, quer uma petição, né? E aí, como é que fica isso? Quer uma defesa? A inteligência artificial é a nossa realidade. Né? Eu acredito que nós não temos como retroceder em relação a isso. Nós vamos viver um mundo com a inteligência artificial. Então, o grande debate que se coloca hoje em dia é se a inteligência artificial, se nós conseguiríamos regulamentar o uso da inteligência artificial. Claro. Controlar também, né? Esse é justamente o objeto da minha pesquisa de doutorado, que eu estou fazendo lá, que é a questão da inteligência artificial e governança global. Então, de que forma nós podemos criar um modelo global de regulamentação, de modo que a inteligência artificial esteja a nosso serviço e não nós estejamos a serviço dela. Hoje já se fala, existem doutrinadores importantes que já falam que nós estamos ingressando no tecnofeudalismo. Ou seja, uma nova era que será dominada por oligarquias das big techs e nas quais nós seremos os servos. Fica a reflexão. Então, essa é uma reflexão muito importante. E o Instituto, cumprindo seu papel, agora cria o Departamento de Inteligência Artificial e Direito, que vai ser um locus me parece perfeito para a gente aperfeiçoar essas discussões sobre a inteligência artificial e os reflexos na cidadania. Sim. Né? E nós vamos começar agora com esse trabalho. Eu fiz uma proposta da doutora Sulamita que prontamente acolheu e me digamos assim, aceitou que eu coordenasse esse departamento. Então, é mais um desafio que a gente vai enfrentar agora, a partir de 2025. No Instituto, que está sempre ligado no que está acontecendo. No que está acontecendo. E nós vamos acompanhar aqui na Másper TV, com certeza. Doutor César, o pessoal tem um convite aí, a produção para botar? Olha ali, ó, a palestra Núcleo de Debate, então, entre Direito e Literatura 2025, né, através aí da obra das Nações do Carlos Nejar. E ali são os participantes, né, doutor? Exatamente. Que maravilha. Gente, muito obrigado, viu, para a gente falar dos 100 anos aí o ano que vem do Instituto, falar sobre os 126 anos da faculdade. Da Faculdade de Direito, 125. 125 anos da Faculdade de Direito também, da nossa querida URGS. Olha, vamos seguir as comemorações, como o doutor falou, começam e seguem aí, né? Porque não é qualquer coisa, né? A gente tem muito orgulho mesmo, tem mais é que ter mesmo. Muito obrigado, viu? Parabéns para toda a equipe também lá, para todos os colegas, tá bom? Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome do Instituto. E desejo bastante sucesso. Muito obrigado. Igualmente, a gente vai seguir acompanhando.